Olá! Nessa videoaula nós iremos ver como lançar os pontos de fundação. Primeiramente, acessamos a ferramenta Fundação, fazemos o preenchimento de todas as informações inerentes a nosso ponto de fundação, como questões de seção, altura e profundidade da nossa sapata, se vai ser sapata, se vai ser bloco de coroamento, se a nossa sapata é de divisa, em questão também dos vínculos, que a gente sempre recomenda usar engastamento, ok? No final, nós especificamos com ok que nossas configurações estão corretas. E assim se iniciará o lançamento do pilar. A primeira informação que nos pede é em questão de uma posição de um ponto de referência. Para lançar esse pilar, que é um pilar de canto, basta que a ferramenta de precisão extremidade esteja ligada. Você vai clicar no ponto de canto e ele vai perguntar agora qual é a rotação do pilar. Bom, nesse momento, nós vamos ter que especificar através do mouse qual é o sentido da base, que é o principal lado, o lado de referência de um pilar. Por exemplo, se eu arrasto o mouse na horizontal, isso quer dizer que a base do pilar, que é sempre o menor lado, estará na horizontal. Se eu arrasto o mouse na vertical, isso quer dizer que a base, o lado de referência do pilar, estará também na vertical. Então, eu quero lançar o pilar nessa posição. Basta eu colocar o mouse na vertical e ele estará agora nessa posição. O próximo passo é especificar, em relação ao ponto de referência inicialmente clicado, qual é a posição do nosso pilar. Então, basta rodar o pilar até encontrar a posição correta. Depois de encontrado, com um clique, você irá confirmar a posição correta. A próxima pergunta é qual é o deslocamento que tem no eixo desse pilar. Bom, esse deslocamento é o quê? Um provável reboque que você queira utilizar no lançamento da sua estrutura. Você vai considerar os centímetros de afastamento do pilar em relação à alvenaria já acabada. Nesse caso aqui, nós não iremos utilizar nenhum afastamento, então você deve preencher aqui sempre com o 0 e dar um Enter, caso você não queira que tenha o deslocamento. Assim nós lançamos o pilar de canto. Irei lançar outro no outro canto ali, para nós verificarmos como realmente é o lançamento de um pilar após o outro. Olha só, eu vou clicar no canto, especifico a rotação do meu pilar. Depois de especificada a rotação, eu irei mostrar qual é o sentido do pilar em relação ao ponto de referência inicialmente clicado, e ele já vem automaticamente lançado. Após o primeiro lançamento, ele não nos pergunta se há um deslocamento. Ele considera o deslocamento preenchido no lançamento do primeiro pilar. Bom, nós temos, além dos lançamentos em cantos de alvenaria, nós temos também em situações que são de centro e também de interseção de vigas em T. Nós iremos mostrar agora o caso da interseção em T, que é o apresentado nesse projeto, neste caso aqui, tá certo? Você não tem um ponto aqui que você pode estar lançando o seu pilar, você não consegue, tá certo? Então, juntamente à ferramenta de precisão e extremidade, você deve ativar ponto na interseção. Como que funciona essa ferramenta de precisão? Você especifica duas linhas em sentidos contrários, perpendiculares entre si, que ele vai mostrar o encontro entre essas duas linhas como ponto de referência do pilar a ser lançado. Olha só, eu clico no reboco da direita e no reboco de cima. Ele lançou o pilar no encontro destas duas linhas que nós clicamos como referência, tá certo? Como nos demais pilares, eu especifico qual é a rotação e agora a posição do pilar em relação ao ponto de referência, tá certo? Nós temos também, além desse pilar, um outro tipo de lançamento, tá? Além desses três que foram lançados, que são dois no caso de pilar de canto e um no pilar em relação a vigas em interseção em T, nós temos também um tipo de pilar que você lança que não tem uma referência precisamente nas vigas, mas sim em relação a um ponto. Por isso nós temos a ferramenta ponto relativo. Por exemplo, se eu quiser lançar um pilar a 150 centímetros para a esquerda e 100 centímetros para cima, apesar de não ser uma situação real, que você nunca vai lançar um pilar no centro de um ambiente, de um quarto, como é esse projeto aqui. Mas como exercício, nós iremos lançar para mostrar para vocês, tá certo?
Como que funciona? Você clica num ponto de referência e informa aqui na linha de comando coordenadas que indiquem a posição do ponto de referência do pilar a ser lançado. Então, vou digitar menos 150 porque eu estou querendo que o meu pilar vá para a esquerda. Então, é o sentido negativo do eixo X. Vírgula 100 porque eu estou querendo que vá para cima. Então, sentido positivo do eixo Y. Dou um Enter e o nosso pilar estará lançado a 150 centímetros para a esquerda e 100 centímetros para cima. Agora eu especifico qual é a rotação, como no lançamento dos demais pilares, qual é a posição do pilar em relação ao vértice fixo e o reboco já vem lançado. Bom, essas são as três principais formas de se lançar um ponto de fundação e um ponto de pilar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.